Nesse vídeo, nós vamos conversar a respeito da Rússia czarista pré-revolução. Que país era esse que teve 4 revoluções no início do século XX que mudaram não só a própria Rússia, mas o mundo inteiro? Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Juliane, você está no canal Vai e Veja. Por aqui eu falo a respeito de história e literatura. Se te interessa, não deixa de se inscrever. Já de cara eu peço o seu like, pessoal. É muito importante para todos nós aqui do YouTube. É por meio dele aí que o algoritmo entende que o vídeo é legal e aí manda para as pessoas. Eu também peço que vocês utilizem os comentários e que vocês mandem esses vídeos para os seus amigos. Então pessoal, o Império Russo era um lugar bastante complexo, gigantesco e poderoso. Para vocês terem uma ideia, em fins do século XIX, o Império Russo tinha 22,3 milhões de quilômetros quadrados, sendo o maior estado do mundo em dimensões físicas. A população era um mosaico de várias etnias. Havia os russos, a grande maioria, mas também havia ucranianos, letões, lituanos, poloneses, armênios, judeus, muçulmanos, turcos, todos alemães, todas essas pessoas e grupos extremamente diferentes convivendo entre si. E isso, obviamente, gerava bastante conflito. A renda per capita do Império Russo era 8 vezes inferior à dos Estados Unidos. A maioria da população era camponesa, enquanto que nos Estados Unidos a proporção era de um camponês para 2,5 operários. A Rússia tinha 0,4 quilômetros de linhas férreas para 100 quilômetros, enquanto que a Alemanha tinha 1,7. Alexandre II, ele foi o czar que começou a empreender reformas, principalmente a abolição da servidão em 1861. Outros czares, como por exemplo Pedro Grande, Catarina Grande, também empreenderam bastante reformas modernizantes na Rússia. Mas a servidão, ao invés de diminuir, ela aumentava. Acontecia ao contrário da Europa. Na Europa a servidão diminuía e na Rússia, pelo contrário, ela aumentou. E aí Alexandre II, ele aboliu a servidão. Porém, isso gerou problemas. Os camponeses, que são chamados de mujiks, eles começaram a se endividar para poder adquirir terra, porque eles ganharam, o direito de aquisição de terras. E eles começaram a se endividar, certo? E não conseguiam pagar as suas dívidas, aí acabavam perdendo as terras, caíam na pobreza novamente. E os nobres, eles quiseram ressarcimento do Estado por conta da abolição da servidão. E o Estado ressarciu esses nobres e não os mujiks. Isso gerou uma série de revoltas dos mujiks, porque a abolição da servidão não mudou muito o modo de vida deles, que continuou sendo horrível. E a nobreza russa, ela era considerada bastante retrógrada, porém ela não era uma coisa só. Então havia nobres que eram iluministas, liberais e tal, mas havia nobres que eram eslavófilos. E esses nobres eslavófilos, eles tinham muita força no império, muita força política, e eles acreditavam ao Ocidente tudo que a Rússia tinha de ruim. E eles achavam que a abolição da servidão era algo ocidental e que era desnecessário, e eles combateram isso com unhas e dentes. Esse pessoal também, eles eram pan-eslavistas. E o que é isso? Foi uma ideologia que surgiu no século XIX que entendia que a Rússia deveria liderar todos os eslavos e inclusive ela deveria anexar todos os países também eslavos.
E aí eles formariam uma grande nação eslava e extremamente forte. E esse pan-eslavismo, com o tempo, ele acabou se tornando muito antissemita. E segundo a Hannah Arendt, eles se tornaram muito antissemitas, justamente porque eles eram eslavófilos, certo? Mas eles implicavam muito com a ideia judaica de que os judeus são o povo escolhido de Deus para propagar o monoteísmo. Mas a questão não era o monoteísmo, mas era isso, né? O povo escolhido de Deus. Isso era uma coisa muito combatida e mal vista por esses eslavófilos. E, inclusive, o antissemitismo ele é um problema tão sério na Rússia czarista que vai ser algo muito combatido na Revolução, principalmente por Lenin. E aí depois a gente conversa mais a respeito disso, né? Enfim, como braço do czarismo, havia a Igreja Católica Ortodoxa Russa. A Igreja Católica Ortodoxa, ela não tinha e não tem o poder da Igreja Católica Romana. Né? O Vaticano, ele era e ainda é uma das maiores e mais poderosas instituições no mundo. Isso não de maneira nenhuma a Igreja Católica Ortodoxa chega perto disso. Mas dentro ali do Império Russo, ela é muito poderosa. É ela quem legitima os czares. E eu tô lendo a biografia da Catarina Grande e tem uma coisa lá muito interessante a respeito disso. A Catarina e o marido dela eram alemães e luteranos. E principalmente o Pedro, marido da Catarina, ele queria continuar luterano, ele não queria se converter à ortodoxia. Mas olha só o que falam para eles. Olha, vocês vão ter que se converter à ortodoxia, porque se vocês forem luteranos, a gente vai ter que popularizar a igreja luterana aqui, e a gente depende muito da igreja ortodoxa, porque o povo eslavo é um povo atrasado e bárbaro, e a gente precisa de uma igreja forte para contê-los. Eu tenho também uma outra hipótese. A religião luterana, ela pressupõe uma individualidade e uma autonomia do indivíduo em relação à igreja. E, mais que isso, para a pessoa ter essa autonomia, ela precisa fazer o quê? Ler a Bíblia. E para a pessoa ler a Bíblia, o que ela precisa ser? Alfabetizada. E se eles propagassem o luteranismo ali no Império Russo, eles teriam que alfabetizar a população em massa. E eles não estavam a fim de que isso acontecesse. Então, por exemplo, os revolucionários, uma das primeiras medidas que eles tomam é a alfabetização em massa, porque naquela época, ali em 1917, 40% da população russa é analfabeta. E uma outra questão também, por conta dessa legitimação da Igreja Ortodoxa em relação aos czares, o povo russo não via os czares como um problema para eles. Muito pelo contrário, os czares, segundo essa tradição, eram colocados por Deus. Então, eles viam como problema, às vezes, a nobreza mais pobre, né? Por exemplo, o pai do Dostoiévski era um pequeno nobre, dono ali de algumas terras e tal, e ele foi assassinado por camponeses. Então, quando esses camponeses se rebelavam, nunca era contra o czar, mas contra a nobreza ou contra bancos ali, porque eles começaram a se endividar, né, como eu disse, mas em nenhum momento eles questionavam o czarismo. Isso é uma coisa extremamente importante para a gente entender os caminhos que a Revolução Russa vai tomar. Também a burguesia no Império Russo ela era muito fraca. Segundo Trotsky, essa burguesia industrial principalmente, ela vinha sendo formada por capitais estrangeiros principalmente.
Então ela era bastante impopular na Rússia. Por isso ela era bastante fraca para empreender aí uma revolução burguesa. Então, pessoal, eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu peço sua gentileza para que você, por favor, não deixe de se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um abraço e até mais.